Saudações, galera! Tudo jóia? Tudo tranquilo? Questão número 40, prova de linguagens, língua portuguesa, Enem 2020. Bora comigo! Para essa questão número 40, nós temos aqui um fragmento de um texto narrativo, tá? Que foi escrito por Dionélio Machado. Dionélio Machado. Publicado no livro Os Ratos, na cidade de São Paulo, pela editora Círculo do Livro. Observem que SD representa sem data. Esse texto, né, como o próprio, depois a gente vai verificar no enunciado da própria questão, ele faz referência a um texto mais de organização modernista, né? Dionélio Machado é um autor, é um escritor, um romancista do sul do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, um gaúcho, e que traz um fragmento de texto para a questão número 40, cujo conteúdo prestem atenção. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas. Já tenho as minhas e é o que me basta. Risos. O diretor tem o rosto ascanhoado, a camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente, couserge. O rosto do doutor Riste esplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Násia Zeno espera que ele lhe dê as costas, vá reatar a palestra interrompida. Aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Vejam só, esse texto, então, é um texto narrativo, fundamentado em seu primeiro parágrafo pela presença do discurso direto. Exato, lembrem-se do discurso direto? O discurso direto, bora lá, discurso direto corresponde, né, à marca de um discurso que revela a fala do personagem, quando o personagem fala. O discurso direto pode ser tanto sinalizado por travessão quanto apontado por aspas, e é comum na maioria dos textos narrativos, tanto ficcionais quanto não ficcionais. Além disso, também podemos sempre pensar que, em boa parte dos textos narrativos, existe a presença de verbos de elocução, ou verbos de dizer, verbos de sende, que são aqueles verbos que sinalizam, do ponto de vista do narrador, que o personagem fala, que o personagem teve a oportunidade de representar a sua voz, o seu discurso. Nesse primeiro parágrafo, vocês vão observar que existe tanto a marca do discurso direto, quanto também a fala do narrador. O discurso do narrador está apresentado, observem, dentro de parênteses, no primeiro parágrafo. Já no segundo e terceiro parágrafos, não. O segundo e terceiro parágrafos, por si só, já representam o discurso, a voz do narrador. Então, fiquem atentas e atentos quando pegarmos um texto narrativo para analisarmos. Esse texto, por sinal, traz, portanto, um diálogo de um diretor para com uma outra pessoa que inferimos ser um funcionário. Quem é essa outra pessoa? Essa outra pessoa está citada lá no último parágrafo, é o Násia Zeno, né? Depois da fala do diretor, né, essa fala que é representada no primeiro parágrafo, observe o que o narrador traz. Násia Zeno espera que ele lhe dê as costas. Ele quem? O diretor. Vá reatar a palestra interrompida. Aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Então vejam, a gente tem aqui uma questão, né, em que há um discurso entre dois sujeitos, né, e o diretor em si, ele traz uma ideia muito clara para o sujeito com quem ele dialoga e para todas as pessoas que estão no mesmo ambiente que ele. Voltando ao discurso do personagem diretor. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? Quando seu filho esteve doente,
Eu o ajudei como pude. Não me peça mais, não me encarregue de pagar as suas contas. Já tenho as minhas e é o que me basta. Então vejam que esses risos que sobressaem no discurso são risos das pessoas que acompanham o diretor durante uma conversa ou uma reunião, é o que imaginemos. No segundo parágrafo, o narrador traz uma descrição desse diretor. É uma pessoa de rosto escanhoado, né? Bem formatado, camisa limpa, ele possui um tom educado de voz, né? Uma pessoa que convive com pessoas inteligentes, intelectuais, causeuse. O que significa isso no francês? Causeuse é uma pessoa que conversa bem, que fala bem, né? Causeuse se refere àquela poltrona para duas pessoas. Então, como são uma poltrona para duas pessoas, a gente faz daí uma dimensão, né, de compreensão do texto por associação. Então, causeuse é a pessoa que fala bem, a pessoa, né, que se comunica bem. O rosto do Dr. Rist, que é o diretor, resplandece vermelho. Então, é um cara, né, de tom de pele clara e glabro, ou seja, ele não tem barba, ele não tem pelos. De vez em quando ele olha para o chão, mas de forma discreta, então significa que ele sempre olha para frente. Então há uma descrição muito clara do Dr. Rist, né, que é o diretor com quem o Nazianzen conversa. Bom, a partir dessa compreensão do diretor, dessa relação entre patrão e empregado, de subordinante e subordinado, né, de uma ajuda, de uma colaboração que um fornece ao outro, nós temos então a questão número 40, fundamentada no seguinte enunciado. A ficção modernista, ou seja, o texto narrativo modernista, explorou tipos humanos, ou seja, perfis de pessoas em situação de conflito social. Então, a característica, né, das narrativas modernistas: extrapolar, descrever, revelar como as pessoas conviviam umas com as outras, principalmente diante de conflitos sociais. Qual é o conflito social apresentado neste texto? Entre um diretor e o seu subordinado. É o que a gente infere a partir da leitura que a gente faz. No fragmento de texto, neste trecho de texto do romancista gaúcho, né, do Dionélio Machado, esse conflito social, essa relação entre o diretor e o Nazianzen, revela a sujeição moral amplificada pela pobreza, a crise econômica em expansão nas cidades, a falta de diálogo entre patrões e empregados, a perspicácia marcada pela formação intelectual ou a tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Vamos analisar alternativa por alternativa? Vamos começar de baixo para cima? Podemos marcar a alternativa E como a mais adequada, que revela características desse conflito social. Né? O conflito entre Nazianzen, que é o subordinado, o empregado, e o diretor, que está, né, na condição de um sujeito hierarquicamente superior, ela é um conflito de tensão política, gerada por ideologias diferentes, vigentes. Não é um conflito social ideológico, né, político. Então a gente elimina a letra E. Mas próxima a um conflito de hierarquia, né? Letra D, perspicácia, ou seja, esperteza, domínio de habilidades, né? Marcada pela formação intelectual. Ou seja, tanto o diretor quanto Nazianzen têm uma formação intelectual para discutirem entre si e, a partir disso, surge um conflito social. Também não é por diferenças ou semelhanças intelectuais entre os enunciadores, né, entre os interactantes do discurso, mas por outra perspectiva. Eliminamos a letra D. Então, não é formação intelectual. Letra C. Falta de diálogo entre patrões e empregados. A gente sugere que talvez haja uma relação entre subordinado e subordinante. Não é isso?
Mas observem que há falta de diálogo? Não há falta de diálogo. Primeiro, porque o diretor recebe Inácio e Azeno para conversar. Segundo, que pela fala, pelo discurso do diretor, Dr. Rist, no primeiro parágrafo, houve diálogo entre ele e o subordinado, mesmo porque, de certa forma, o diretor já contribuiu para ajudar a família de Inácio e Azeno. Então, não é falta de diálogo. Eliminamos a letra C. Letra B. Esse conflito social se dá por uma crise econômica? Crise econômica é diferente de condição socioeconômica. O diretor está em uma situação socioeconômica, em um contexto socioeconômico superior ao de Inácio e Azeno. Ele é o diretor. Inácio e Azeno, provavelmente, nessa relação trabalhista, de subordinação, está em uma condição inferior à do diretor. Então, condição socioeconômica é diferente de crise econômica. Em nenhum momento houve pistas, nós não identificamos pistas de uma crise econômica citada no texto, principalmente em expansão nas cidades. Então é uma alternativa que nós não marcaríamos. Qual alternativa nos sobrou? A letra A. Sujeição moral amplificada pela pobreza. Então vamos lá. Quem é o pobre? O Inácio e Azeno. Quem é o rico ou que tem uma condição um pouco melhor? O Dr. Rist, que é o diretor. Essa sujeição moral é dependência moral, Uma dependência moral que o Inácio e Azeno tem para com o diretor, porque Inácio e Azeno é pobre, E o diretor tem uma condição financeira e econômica, social e econômica, superior à do seu subordinado. Portanto, a sujeição moral é amplificada pela pobreza. Então, esse conflito social é um conflito socioeconômico, E que estabelece ali relações de poder. Portanto, a alternativa correta, efetivamente, é a alternativa letra A. É o gabarito que corresponde a essa questão. Espero ter contribuído para o aprimoramento de vocês na leitura, compreensão e interpretação de textos para a prova Enem. Um beijo no coração de todos e até mais!